Vamos falar agora sobre o uso de hormônios tireoidianos nas doenças da tireoide. Quando a nossa tireoide não funciona bem por diversos motivos possíveis, nós precisamos tomar por boca aquilo que a tireoide fabrica. Então nós utilizamos, via de regra, o hormônio tireoidiano T4, que é a levotiroxina. Existem no mercado diversas marcas de hormônio tireoidiano. Nós não vamos citar nenhuma aqui, mas em todas elas a droga base é a levotiroxina. E todas são boas. O importante é que quando você elege, quando você escolhe uma determinada marca, é importante que você sempre fique naquela marca. Por quê? Porque muitas vezes a quantidade de hormônio que nós absorvemos de uma determinada marca é diferente de outra. Existem alguns fatores relacionados ao tipo de medicamento que fazem com que seja recomendado que você utilize sempre uma marca de levotiroxina. A levotiroxina nada mais é que o T4 que a nossa tireoide fabrica. Muitos pacientes me perguntam, mas se a minha tireoide fabrica T4 e T3, por que o senhor só me dá T4? Não é importante que eu tome T3? Não, e isso é muito importante você saber. O nosso organismo tem a capacidade de transformar T4 em T3 de acordo com a necessidade do nosso metabolismo. Dessa forma, nós ofertamos ao organismo, ao nosso corpo, o T4 através do hormônio tireoidiano que nós ingerimos, a levotiroxina, e o organismo, de acordo com a necessidade, transforma isso em T3. Só para vocês terem uma ideia, 70% do T3 que nós temos no nosso corpo não é produzido pela tireoide. A tireoide fabrica muito mais T4 do que T3. E o nosso organismo nós chamamos na periferia, ou seja, nos órgãos-alvo, músculo, pulmão, cérebro, enfim, todos os nossos órgãos, ele vai transformando o T4 em T3 de acordo com aquilo que ele precisa. Por isso que nós não nos preocupamos em dar T3 para o paciente. E hoje em dia, também é muito importante que se saiba, nós conseguimos, de uma maneira muito delicada, muito específica, regular a quantidade de hormônio que o nosso paciente necessita de acordo com os exames. Hoje, os exames de sangue eles são muito melhores do que eram até alguns anos atrás. Nós conseguimos medir com muito mais eficiência a quantidade de hormônio ideal para o paciente. Além disso, hoje no mercado brasileiro existem dosagem de hormônios desde 12,5 microgramas até 300 microgramas. Uma coisa importante também é que você deve evitar a utilização de hormônio tireoidiano manipulado. Por quê? Porque é muito difícil manipular as microgramas, né? A miligrama é um pouco mais fácil de você manipular, mas a micrograma, que é uma miligrama dividido por 1000, é muito mais difícil. Então é muito mais complexo você estabilizar a quantidade de hormônio tireoidiano que você precisa quando você usa hormônio tireoidiano manipulado. Outra coisa também é que a gente deve evitar a utilização de T3. Só pacientes em situações muito específicas necessitam ingerir T3 também. O que acontece na maioria dos casos em que o paciente ingere T3 é que ele pode ter sintomas de hipertireoidismo, porque o T3 é o hormônio mais ativo, ele é mais ativo do que o T4. Então, se você já dá para o paciente o T3 via oral, ele pode sofrer consequências de excesso de hormônio tireoidiano. Isso é muito mais difícil acontecer quando você dá T4 para o seu paciente. Existem uma série de sintomas
que o paciente pode sentir quando ele faz uso da medicação tireoidiana, quando esta medicação não está na dosagem ideal para o paciente. Os hormônios tireoidianos são os únicos hormônios que atuam em todas as células do nosso corpo. Por isso, a sintomatologia, a quantidade de sintomas que nós podemos sentir quando o nível de hormônio no nosso corpo não é o ideal, é muito grande. É sempre importante que você relate ao seu médico os sintomas que você vem sentindo. Dessa maneira, ele poderá lhe ajudar a regular o seu hormônio de acordo com a sua necessidade. Muitas vezes, os pacientes têm diversos sintomas relacionados à disfunção da tireoide e, às vezes, mesmo o exame estando normal, muitas vezes aquele normal não é o ideal para o paciente. Por isso é muito importante que você converse com o seu médico, que você faça os exames adequadamente, que você utilize sempre a mesma marca da medicação e especialmente tome o remédio da tireoide da maneira correta. Porque o hormônio tireoidiano, ele precisa ser tomado pela manhã, em jejum, ao menos meia hora antes da primeira refeição da manhã. Você pode tomar o hormônio tireoidiano 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, mais de 1 hora antes do seu café da manhã, sem nenhum problema. No entanto, se você tomar o hormônio tireoidiano e logo depois se alimentar, esse hormônio tireoidiano não vai ser bem absorvido. É por isso que nós precisamos guardar ao menos meia hora para que nos alimentemos. Outra coisa importante que os pacientes também me perguntam é que você não precisa tomar o hormônio no mesmo horário. Você pode tomar um dia às 6 da manhã, outro dia às 7 da manhã, outro dia às 9 da manhã, que não há problema algum. Ele não deve ser tomado com café, ele não deve ser tomado com nenhum tipo de suco, e especialmente com outros remédios. Principalmente remédios para o estômago, que também precisam ser tomados pela manhã em jejum. Então, se você está com um problema de tireoide, necessita utilizar o hormônio tireoidiano e tem que tomar um remédio do estômago, você deve primeiro tomar o remédio da tireoide, esperar pelo menos meia hora e depois tomar o remédio do estômago. Acompanhe as nossas lives, acompanhe as nossas redes sociais, que vamos dar sempre novas dicas sobre esses assuntos. Um grande abraço e até a próxima.